Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Eu neste vídeo vou tratar do crime que eu costumo chamar de suborno de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, que está tipificado no artigo 343 do Código Penal. Sempre lembrando, que você pode também acompanhar esse vídeo através da sinopse escrita, cujo link está postado na descrição do vídeo, certo? Então, o crime do artigo 343 do Código Penal tem como objeto da sua proteção jurídica, a exemplo também do 342 e de outros crimes do mesmo capítulo, a proteção jurídica da administração da justiça, especialmente do interesse que a administração da justiça sempre tem na verdade dos fatos que chegam ao seu conhecimento. Então é isso que se visa proteger através do artigo 343, essa verdade dos fatos que é certamente um dos grandes interesses da administração da justiça. O crime do artigo 343, na sua forma simples, no caput do artigo, ele está descrito da seguinte maneira: dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. E aí a reclusão de 3 a 4 anos de multa. Então, do que nós podemos observar no 343, nós vamos ter 3 possibilidades nucleares previstas no tipo objetivo: dar, oferecer ou prometer. O primeiro núcleo, dar, tem o sentido de entregar, de fornecer determinado bem a alguém ou determinado algo a alguém. O núcleo oferecer tem o sentido de fazer uma oferta, sugerir que receba na hora. Enquanto o núcleo prometer tem o sentido de comprometer-se a entregar posteriormente. Então, dar, oferecer ou prometer o quê? Dinheiro ou qualquer outra vantagem. E particularmente entendemos que aqui a vantagem não precisa sequer ser patrimonial. Pode ser vantagem de uma outra natureza que não necessariamente patrimonial. Dinheiro ou qualquer outra vantagem. Para quem? Para testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Nós já fizemos a análise do que sejam cada uma dessas personagens no vídeo anterior, que tratou do artigo 342, mas repetimos aqui para ilustrarmos bem também este vídeo. Então, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem à testemunha. Quem é testemunha? É a pessoa responsável por relatar fatos em juízo, através de um depoimento. Fatos esses que possam ter sido presenciados por ela ou que por qualquer meio deles a pessoa tenha tomado conhecimento. O perito é a pessoa que, por sua capacidade técnica, é responsável pela realização de um exame e aí, a partir do exame realizado, também pela lavratura de um laudo pericial respectivo. O contador é um profissional da área de contabilidade, nomeado normalmente para a realização de cálculos ou de exames e perícias contábeis. O tradutor é a pessoa que traduz para o português algo pronunciado em um idioma estrangeiro ou pronunciado em um idioma ameríndio brasileiro, que precisa então da tradução para o português.
Essa tradução tanto pode ser oral, por exemplo, traduzindo um depoimento, quanto pode ser escrita, traduzindo um documento. E o intérprete é a pessoa que interpreta a partir de uma linguagem não usual para uma linguagem usual, para uma linguagem que todas as pessoas tenham melhores condições de compreender. Por exemplo, um intérprete da linguagem brasileira de sinais, né, a Libras. Então, um intérprete de Libras é um exemplo de intérprete, por quê? Porque ele interpreta os sinais praticados ou feitos por determinada pessoa, que não são da compreensão de todo mundo, para uma linguagem que todas as pessoas, todos os personagens processuais consigam entender. Então, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem, né, a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Com que propósito? Para que essa pessoa favorecida pelo suborno faça alguma afirmação falsa, negue a verdade ou cale a verdade. E em que circunstâncias? Em depoimento, se for testemunha, numa perícia, se for o perito, no laudo pericial, se for o perito, em cálculos, se for um contador, em tradução, se for um tradutor, ou em interpretação, se for um intérprete. Então esse é o propósito do suborno, né? O propósito da dação, da oferta ou da promessa, do dinheiro ou da vantagem indevida a qualquer um desses personagens, para que a pessoa faça uma afirmação falsa, para que ela negue a verdade, cale a verdade, em depoimento, em perícia, em cálculos, em tradução ou interpretação, conforme o personagem. A pena cominada ao crime do artigo 343, ou as penas, melhor dizendo, é de 3 a 4 anos de reclusão, cumulativamente com pena de multa. Sobre a tipicidade subjetiva, até agora falamos da tipicidade objetiva, né, dos elementos tipológicos constantes na forma simples do delito. Agora, a tipicidade subjetiva requer dolo específico, né? Os núcleos dar, oferecer e prometer o dinheiro ou a vantagem indevida, eles sempre devem ser realizados com um propósito específico de que a pessoa alvo, né, a pessoa alvo do suborno, falseie, negue ou cale a verdade. Se for por qualquer outro motivo que o agente pratique algum desses núcleos mencionados no artigo 343, então não servirá para a prática do crime. Tem que sempre ter o propósito específico de fazer com que a pessoa que vá receber o suborno, para a qual o suborno é ofertado ou prometido, que essa pessoa venha a fazer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Esse tem que ser o objetivo de quem oferta o suborno, quem promete o suborno ou quem dê o suborno. Então, neste caso, tem que ser dolo específico mesmo. Se for um outro propósito que não este, nós não teremos o crime subjetivamente realizado por ausência do dolo específico. Os sujeitos do crime do artigo 343. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Afinal de contas, né, qualquer pessoa pode dar, pode ofertar ou prometer o suborno. E os sujeitos passivos do crime do artigo 343 serão, então, primariamente o Estado, né, porque o Estado é o responsável pela administração da justiça e, como tal, tem interesse na verdade. E o sujeito passivo secundário é alguém que possa ser prejudicado pelo falseamento, pela negação ou pelo silêncio sobre a verdade que a testemunha tenha praticado a partir do suborno que recebeu ou que teve a promessa de recebimento. Certo? Então, recapitulando, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeitos passivos, sujeito passivo primário o Estado, vítima primária o Estado, e vítima secundária, qualquer pessoa que sofra prejuízo com o falso testemunho decorrente do suborno que a pessoa recebeu. Falso testemunho, falsa perícia, etc.
O momento consumativo, quando é que nós consideramos o crime do artigo 343 consumado? No núcleo dar, com a entrega do suborno, no momento da dação daquele bem ou daquela vantagem caracterizadora do suborno. O núcleo oferecer se consuma com o ato de oferta, né? E enquanto o núcleo prometer se consuma com o ato da promessa em si. Então, diante desses momentos consumativos, o dar com a entrega, o oferecer com a oferta e o prometer com a promessa, é possível falarmos em tentativa? Aí nós fizemos aqui uma breve diferenciação. Nós entendemos que é possível a tentativa no núcleo dar e nos núcleos oferecer e prometer, se nesses núcleos, né, o oferecer e o prometer, se forem praticados de forma plurissubsistente. O dar, porque é possível que o sujeito queira entregar o bem e seja flagrado, por exemplo, no momento exato em que está fazendo a entrega, e aí não consiga completar a entrega do bem. Neste caso, nós teríamos então uma tentativa. No núcleo oferecer e prometer de forma plurissubsistente, por exemplo, por escrita, se o documento escrito em que é registrada a oferta e a promessa do dinheiro ou da vantagem indevida, o documento é enviado pelo agente autor do suborno, mas a pessoa-alvo não chega a recebê-lo, então, por ter extraviado, ter se perdido no meio do caminho. Então, seria uma hipótese que nos passa pela cabeça de tentativa do crime do artigo 343 pelos núcleos oferecer e prometer. Certo? Agora, também entendemos que quando os núcleos oferecer e prometer se dão de forma unissubsistente, né, uma forma verbalizada, oralizada, por exemplo, neste caso não cabe tentativa, porque a pessoa pratica ou fala, né, o que vai caracterizar a oferta ou a promessa, e aí consuma o delito, ou ela nada diz, e daí não temos conduta capaz de gerar tipicidade. Certo? Então, recapitulando a tentativa, é possível no núcleo dar, e é possível nos núcleos oferecer e prometer se estes forem praticados de forma plurissubsistente. E não nos parece cabível nos núcleos oferecer e prometer quando praticados de maneira unissubsistente. No parágrafo único do 343, nós temos a forma majorada do crime de suborno de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. A majoração se dá em que hipóteses? Quando o crime é praticado com o fim de obter prova que vá produzir efeito em processo penal, ou quando o crime é praticado com o fim de obter prova para produzir efeito em processo civil, no qual seja a parte entidade da administração pública direta, União Federal, Estado, Distrito Federal e município, ou da administração pública indireta, uma autarquia, uma empresa pública, uma fundação pública ou uma sociedade de economia mista. Então, quando for para produzir prova relacionada a processo penal ou relacionada a processo civil em que seja parte a administração pública direta ou indireta, neste caso, o parágrafo único prevê majoração de 1/6 até 1/3 da pena, claro, com efeito a ser produzido na terceira fase da dosimetria. E, por fim, a ação penal ela é sempre pública incondicionada. Havendo justa causa para sua propositura, então, o Ministério Público está apto a fazer sem a necessidade do implemento de qualquer condição de procedibilidade para tanto. É isso, meus amigos, então, sobre o crime do artigo 343, suborno de testemunha, de perito, de contador, de tradutor ou de intérprete. Até o nosso próximo vídeo e um abraço a todos.